ontem postou no Instagram dela a importância da escuta qualificada. Ter espaços, né, dessa escuta qualificada, nesse tempo em que tantas pessoas falam tantas coisas, né? E a expectativa nossa também de ouvir muitas coisas, né? Ficamos aí na expectativa de ouvir muitas coisas e acaba que nesse período, né, que a gente está vivendo, muitas coisas já foram ditas e já estamos quase que esgotando, né, a nossa... O que dizer, É, né? O que dizer sobre tudo isso, o que dizer sobre o que está acontecendo, né? Talvez seja a hora de silenciar, né? Um pouquinho também. sim. E é interessante porque essa questão da escuta qualificada, a frase foi muito curta, mas eu acho que a reflexão é muito importante. É porque hoje a gente está querendo escutar, mas para ter respostas e para ter definições. E muitas Sim. vezes o que o outro diz não passa pela minha reflexão mais, já já vira verdade, Uhum. né? Então, assim, é muito importante a gente poder fazer essa reflexão dessa escuta, sabe? Eu achei muito pertinente. É dentro daquela questão que nós falamos há uns dias atrás também, né? Que às vezes a gente escuta, mas não é para compreender, né? Justamente. Aí você vai e agrega isso aí, é para responder ou para procurar respostas. É. Estou te ouvindo, buscando respostas ou me preparando para te responder, e não para te entender, para te compreender. E às vezes tem um movimento de anulação também, né? Às vezes eu não quero me posicionar, aí eu fico querendo escutar para que a fala do outro seja a verdade para mim, Sim, né? Então, assim, são muitos movimentos, porque o mais legal é quando a gente consegue dar conta de se haver com aquilo que é nosso, sim, né? sim. E ela Eu está estou aqui falando aí mandando os sobre, aviãozinhos. ela tá falando aí sobre a importância de silenciar para ouvir o que o inconsciente tem a dizer, né? E realmente a gente Justamente. só escuta quando a gente silencia. Se a gente não silencia, vira um barulhão, Vira um barulhão. vira um barulhão. Pois é, hoje nós vamos falar sobre raiva. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca sentiu raiva? Atire a primeira pedra. Ai, ai, ai. Quem nunca? Haja pedra. Quem nunca sentiu? Haja pedra. Quem nunca sentiu raiva, né? E já pensando, né, nesse sentimento, né? Na verdade, assim, é bom eu olhar e pensar, né? Como é a minha raiva, né? Como é sentir raiva para mim? Como é sentir raiva para você? Como você lida com esse É. sentimento, né, de raiva? Você se conhece quando está com raiva? Quem é você com raiva, né? Quem sou eu com raiva, né? É. A raiva ela, não só ela, né, Eduardo, mas com os outros sentimentos que a gente vem falando aí, por si só, eles não são bons e nem ruins, né? Eles são, Simplesmente são. simplesmente são. E semana passada, durante um atendimento, nós fizemos uma reflexão muito bonita sobre o sentir, que o sentir ele é tão puro que ele não precisa de permissão para chegar, ele simplesmente chega. E aí quando a gente fala do sentir, nós estamos falando de todo o sentir, né? Ele não precisa falar assim, Eduardo, dá licença que eu vou chegar, tudo bem? Não, agora eu não posso te sentir. Não, ele é muito puro, a ponto de não precisar de permissão para chegar. Agora, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com esse sentir que já entra nesse espaço de classificação, vamos dizer assim.
A raiva, por exemplo, por si só, ela não é boa e nem ruim, como os outros sentimentos, ela simplesmente é. Talvez, nem sei se eu posso dizer isso, mas talvez ela tenha uma força maior pelo que ela causa com o nosso corpo, né? Aumenta os nossos batimentos cardíacos, dá uma sudoresezinha no corpo, né? A gente faz umas caretinhas também, dá uma mudada na expressão facial, né? Quando a gente está com raiva. Mas eu penso que tudo isso é o nosso corpo se preparando para lidar com algo que esse sentimento está comunicando, né? Então, tem essa transformação física que a gente experimenta quando a gente está com raiva. E, para algumas pessoas, pode ser desconfortável, né? Então, daí vem a ideia, né, de classificar isso como uma coisa boa ou ruim. Não sei. Não sei se eu posso pensar assim, mas já pensei. Já pensou, né? Eu acho Estou que pensando. primeiro, a primeira tarefa nossa é sempre tentar dar sentido para aquilo que nós estamos sentindo. Sim. Antes de dar valor, né? Antes de colocar um valor, se é bom, se é ruim, se. Não. Primeiro é eu conseguir dar conta por que eu estou me mobilizando nesse sentir. Sim. E eu conseguir responder para mim o que isso que eu estou sentindo está dizendo para mim. Não é? Porque como nós estamos aqui hoje para falar da raiva, tem a raiva que é uma raiva positiva, uma raiva de indignação, por exemplo, uma situação de injustiça, você fica com raiva daquela situação, certo? Sim. E tem aquela raiva também que talvez é você espelhado no outro. E aí a gente acha mais fácil ficar com raiva do outro, não de mim no outro. Sim. Então, como Sim. você disse, Sim. né, só que a raiva realmente, talvez das nossas emoções, é que ela nos coloca mais em movimento. Porque, infelizmente, a raiva hoje está muito Exatamente. ligada à violência, está ligada à agressão, está ligada a uma contra-resposta que você precisa dar. Então, assim, eu acho Sim. sempre que a melhor tarefa é você ouvir o sentido, você tentar Uhum. perceber por que aquela situação te mobilizou daquela forma, por que você está reagindo dessa forma? E mais, será que existe uma outra forma de lidar com isso? Sim. Sim. E tudo isso pode acontecer naquela fração de 10 segundos, né? Que eu paro, conto de 1 até 10, respiro, e essa conexão, né, com esse sentir, né, essa entrar em contato com o que eu estou sentindo, ele acontece aí. Eu estou fazendo um ciclo de inspiração e expiração profunda, e as coisas lá dentro elas estão se organizando, e eu vou ter um outro ponto de vista do que está acontecendo. Eu fico muito preocupada com esse imediatismo, sabe, que a gente tem carregado dentro da gente para tudo. Como você estava falando aí da questão do ouvir, da resposta, como que nós estamos com pressa, né, de responder, com pressa de fazer, algo que às vezes ainda não tem resposta, algo que às vezes ainda não tem um caminho de fazer e precisa, num primeiro momento, simplesmente ser reconhecido. E aí, por quê? Porque quando eu chego lá na frente, quando eu já fiz, pode ser tarde reconhecer, porque ficou lá atrás a minha oportunidade de reconhecer. Reconhecer é conhecer de novo, é olhar novamente, né? É olhar Isso mesmo. novamente. Então, quando eu olho para esses movimentos que nós estamos vivendo de urgência e emergência com o nosso sentir, sair logo desse lugar, sair logo dessa situação, deixar de sentir logo, talvez não é uma solução,
né? Talvez é um adiamento, né? Eu vou correr daqui, sair daqui correndo porque está ruim, está desconfortável, mas lá na frente eu vou topar com isso novamente. E aí? E tem uma questão hoje que tudo a gente precisa definir, né? Hoje a gente está vivendo uma sociedade de rotular. Ah, ele é nervoso, ah, ele é bravo, ele é irritado, ele fica com raiva à toa. Da mesma forma que as pessoas chegam para nós e falam assim: eu sou deprimido, eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou raivoso, Agitado. agitado. E aí é interessante porque a pessoa começa a viver esse papel, né? Ela abre mão do grande ser que ela é e o que ela pode ser, e ela começa a se comportar com aquele rótulo. E Sim, é importante a gente pensar isso. As emoções não nos definem, porque as emoções, elas vão aparecendo, elas vão se manifestando de acordo com o que nós vamos vivendo o nosso dia. A sim, cada dia que amanhece, eu preciso estar aberto a novas experiências, né? Às sim. vezes você dá um bom dia, a pessoa responde: bom dia para quem? Bom dia por quê? Só se for para Ela nem você. saiu da cama, só se for para você. Só Ela se nem for saiu para da você. cama, ela nem abriu o portão da casa dela ainda. Mas porque o porto seguro dela, às vezes, está amparado no rótulo. Não, eu sou nervoso. A pessoa não permite dar um sorriso. Sim, A pessoa não permite viver a vida com leveza. Então, sim, assim, mas porque isso dá trabalho também, certo? É interessante isso, porque você viver a indefinição que o ser humano é também dá trabalho. Porque você tem que lidar com a surpresa o tempo todo. sim. Mas talvez a gente possa pagar um preço muito alto pelas nossas definições. E a gente vai gostando disso. A gente vai gostando dessas definições. E com relação a esse imediatismo que você disse, mas também tudo está na palma da nossa mão, né, Rose? Está na Sim, ponta do nosso dedo. Eu não gostei, eu deleto, eu bloqueio, eu excluo. sim. Hoje, não estou falando que tem que tacar pedra em ninguém, não. Ninguém vai tacar pedra. Mas bloquear alguém hoje dói mais que uma pedrada. Sim. Excluir alguém hoje dói mais do que um tapa. Ser excluído, na hora que você descobre que a Nossa! pessoa te excluiu, deixou de te seguir, você quer saber de tudo Nossa! o que aconteceu, né? Um dislike. Um dislike. Um dislike real. Mas você falou uma É, coisa aí do rótulo, voltando, né, naquelas transformações físicas, a raiva, ela não podemos generalizar, né? Mas num dado momento ela te deixa mais forte e às vezes até mais protegido, sabe? Porque tipo assim, ó, o Eduardo é meio estupim curto, então você toma cuidado para conversar com ele, porque ele é meio estouradinho. E aí eu vou cheia de dedos, né? Cheia de tato, cheia de respeito, né? Com a voz mansinha, por quê? Porque o Eduardo é nervoso. Dentro dessa história de rótulo que você disse, né? E acaba sim. que assim, isso priva também, né, Eduardo? Por exemplo, eu quero chegar para você, eu quero ter um diálogo contigo, eu quero conversar com você de forma aberta, mas eu vou cheio de receio, porque você está atrás desse rótulo do nervoso, do estressado, do estupim curto, né? E de contrapartida, você também, querendo ou não, está se escondendo atrás desse rótulo, né? E sair daí de trás é muito difícil, como você mesmo disse, né? É se mostrar frágil, é se mostrar Mesmo. vulnerável, né? E é uma vulnerabilidade perigosa, sabe por quê? Dentro desse recorte que você fez, por exemplo, quando eu tenho um rótulo de muito bravo, imagina no local de trabalho ou na escola, né?
Aquele lá é o nervoso. É, ele sempre vai se colocar no lugar de um poder que não existe. Que não existe. E a relação com os outros nem sempre, ou raras vezes, serão verdadeiras. Porque, olha só, quem que vai querer chegar perto dele? Entende? Mas, por outro lado, hoje a nossa dificuldade também é lidar com a fragilidade do ser humano, Uhum. né? É lidar com o choro, é lidar com Respeitar, né? é, o estar sozinho. Uma coisa que eu acho tão interessante, outro dia eu estava passando um programa falando sobre os super-heróis. E é assim, a gente geralmente sabe, só gosta do super-herói, por exemplo, Superman, Mulher Maravilha, né? Que sempre está voltando na moda aí. Mas quando a gente vai entender a história desse personagem, esse, quanto mais frágil foi a história do criador, mais força ele coloca no No super-herói. super-herói. Sim. É isso, é uma coisa assim fantástica. E por outro lado, é interessante também de perceber um outro movimento do super-herói. Todos eles têm um ponto fraco. Todos eles. Mas a gente não quer se haver com esse ponto fraco. Então, às Sim. vezes, eu fico me perguntando, né? Essa máscara toda que eu me coloco é para me defender de quê e de quem? Ou às Sim. vezes é para esconder de mim mesmo. Por isso que o sentir é importante. Uhum. A Bruna, que está aí nos ouvindo, ela sabe que eu converso muito com ela. Ela fala uma frase que eu gosto muito. Ela sempre fala comigo. Às vezes eu termino uma frase e ela fala assim: Edu, tá tudo bem. Essa frase é uma. Tá tudo bem sentir. Tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem ser limitado. Tá tudo bem ser humano. Tá tudo bem. Tá Mas tudo bem. nós Tá tudo estamos bem. muito voltados, às vezes, para fora, né? Para aquela Sim. perfeição, para o que o outro dá conta. E aí eu tenho que dar conta também. E eu vou Sim. me misturando tanto com esse outro que às vezes eu fico me perguntando que a raiva não é nem tanto desse outro. A raiva é em mim mesmo, Sim. né? Sim. Sim. E esse movimento, né, de fora para dentro, que é um movimento muito perigoso, né? E o de dentro para fora também é perigoso nos dias É, atuais, né? É é, perigoso também, porque onde tem caída, né? O que sai daqui, né? Onde vai cair? Né? Em qual terreno isso está caindo? Em qual é terreno verdade. isso está Mas caindo? tem uma coisa, quando você fala do perigo, eu sempre gosto de pensar na natureza. Você já reparou, Rose, que a natureza sempre dá sinal? Uhum. Os mais antigos, né? Mais antigos não, os mais experientes, eles liam melhor os sinais dos tempos. Por exemplo, olhava o céu, hoje vai chover. Hoje vai fazer frio. Mas vamos pegar o exemplo do tsunami. Para quem está na praia, para quem é surpreendido, o tsunami simplesmente chega, não é verdade? Mas para quem observa, ele dá muitos sinais antes. Sim, O evento da natureza, ele não acontece de repente. Aí tá lá, o mar tá tranquilo, de repente, tsunami. Não. sim. E às vezes nós, como nós vivemos num mundo muito barulhento, num mundo de muita distração, a gente está perdendo a capacidade de perceber esses sinais em nós. Uhum. Nós também não ficamos com raiva de uma hora para outra, não. Às vezes a gente fala assim, de repente ele ficou com raiva. Não. De Não repente é mesmo. quando eu perco a capacidade de perceber o que já estava acontecendo comigo antes. Sim, Né? Então, sim. assim, a gente perceber e saber identificar, por exemplo, o que é que nos inquieta. Uhum.
para que nós não nos coloquemos nesse lugar do sentir desordenado, nesse sentir. A Sheila acabou de colocar a famosa gota d'água. Por exemplo, se eu tenho uma impaciência no trânsito, eu já sei que geralmente no trânsito eu não fico muito paciente. Eu sei que eu tenho que sair daqui para ir lá na rodoviária. Da minha casa na rodoviária são 10 minutos. Eu tenho um compromisso daqui a 5 minutos e vou sair agora, eu já estou pré-dizendo que provavelmente eu vou ficar com raiva. Entende? Sim. Porque eu vou ter que parar na faixa de pedestre. Aí eu grito, Ana, passa depressa aí. Eu vou parar todos os sinais estarão fechados para Estarão você. fechados. Todos. 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 Ali na frente vai ter um ônibus manobrando. Sempre vai ter. Mas na próxima esquina vai ter um cachorro. Gente, é isso. Então, se eu sei que daqui a 10 minutos eu tenho que estar lá na rodoviária, eu vou sair 20 minutos antes. Porque aí eu consigo cumprimentar, ô, Dona Maria! Eu consigo ser gentil no trânsito. Pode passar. Na hora que o sinal fecha, eu vou curtir aquela musiquinha. Entende? Sim. Mas o que acontece? Às vezes a gente perde essa capacidade de reconhecer aquilo que nos irrita também. Isso é E essa acaba palavra se aí, né, colocando Eduardo? no meio desse furacão, né? É essa palavra aí, reconhecer que eu já sabia. Reconhecer que eu já sabia. A lei de Murphy vai imperar nessa hora. A Sheila tá Recon- lembrando aí. Reconhecer que eu já sabia que não ia dar certo. Reconhecer que eu já sabia que não ia dar tempo. Reconhecer que eu já sabia que não estava legal e eu fui empurrando na expectativa de melhorar por si só. Entende? Então a gente começa aí nesse exemplo que você está falando do trânsito, a gente pode ir ao extremo, sabe? Ao extremo de muita coisa que está acontecendo, sabe? Sim, Coisas que estão nos assustando, que a gente vê o comportamento humano hoje e fica super assustado com isso. Como que um ser humano pode fazer isso? Faz. Faz tá. porque é o que você disse. Olha o tsunami. Né? É um tsunami. O ser humano também ele tem essa capacidade de ser um tsunami destruidor. É a famosa história, né? No ápice da raiva você pode quebrar a casa ou dar uma faxina. E aí você escolhe, né? E aí você escolhe. Mas nós temos essa capacidade dentro de nós e abrimos mão desse reconhecimento. Por quê? Porque por trás desse reconhecimento tem uma responsabilidade a ser assumida, né? Tem um Verdade. papel a ser abraçado, entende? Porque às vezes não está legal comigo, a nossa relação não está legal, eu já estou sentindo há mais tempo, mas eu não quero ser a pessoa que vai chegar e falar. Eu fico esperando você falar. E aí você, de repente, você está no mesmo ritmo que eu, você chega também e não fala. E aí a gente vai empurrando com a barriga até chegar onde não tem mais relação. E assim a gente pode ficar aqui a manhã toda dando N exemplos, né? Que é no trabalho, que é na família, que é na rua, como você mesmo falou aí no trânsito, né? Então, esses sinais que você disse, eles são dados o tempo todo. Falamos aí É verdade. nas nossas outras lives também sobre a questão do corpo, né? O nosso corpo está dando sinal o tempo inteiro. Né? O seu corpo, como eu falei no início, né, ele vai gerando um movimento interno, te dando alguns sinais, ele vai se modificando no momento que você vai ficando com raiva. Seu batimento cardíaco está alterando, você está sentindo um calor, uma sudorese, né? A sua expressão facial ela já está mudando também. Então, poxa, por que nós estamos ignorando tanta coisa assim, né? A Mônica colocou uma questão aqui da reconhecer as imperfeições. Um artista só faz arte porque ele reconhece a imperfeição.
a imperfeição pode nos colocar no ato de criatividade. Mas também a imperfeição, ela é bonita entre os amigos, os verdadeiros amigos. Porque Sim, entre os amigos, entre os amores da nossa vida, a gente tira as máscaras. A gente olha o outro como possibilidade de integração. sim, E aí é quando eu vou perdendo essa capacidade de reconhecer, olha só, quando eu vou perdendo a capacidade de reconhecer a minha imperfeição, é muito fácil eu cobrar a perfeição do outro. Isso é muito interessante. Às vezes eu cobro do outro aquilo que eu não dou conta de fazer. Mas eu penso que sim, às vezes é um pedido de socorro para mim mesmo. Gente, como que é bom ser imperfeito, não dar conta de tudo. Porque isso nos coloca no lugar de pedir ajuda. E isso nos coloca também no lugar de aceitar que o outro nem sempre vai dar conta. E sim, mais, quando a gente começa a viver essa possibilidade de reconhecer a imperfeição, nós vamos nos abrir para o perdão. Porque para eu perdoar o outro, eu só consigo fazê-lo quando eu reconheço a imperfeição dele também. Porque a gente não dá perdão para o que é perfeito. O perdão ele é dado nesse ato de reconhecer assim, tudo bem, não foi possível fazer de outra forma. E o que é a ausência desse perdão? É tentar corrigir a imperfeição do outro. E a tentativa de corrigir essa imperfeição do outro, aí você vai agredir o outro. Você tem que fazer do jeito que eu falei. Você tem que fazer do jeito que eu faço. Tá? Olha o dedinho, como é? Ó, quase chegando no nariz da turma aí, ó. Não é verdade? Então, quando eu começo a sim, exigir que o outro dê conta daquilo que às vezes nem eu dou conta, o perdão fica afastado, a gentileza fica afastada, o silêncio fica afastado. Então, assim, fecha seria muito possibilidades, bom, né? fecha a possibilidade, fecha a nossa casa interior. A nossa casa interior Sim, precisa ser uma casa de portas abertas com uma placa assim, venha do jeito que você é, seja do jeito que você dá conta de ser. E sim, fica tudo bem, sabe? E fica tudo bem assim. Fica mais leve. Reconhecer essa nossa limitação nos coloca no lugar de leveza e de possibilidade de ser melhor, inclusive. Eu não estou aqui dizendo que a gente não precisa procurar melhorar, procurar se aperfeiçoar, mas é procurar, é processo. Não é um pacote que eu chego ali na loja, me dá um pacote de perfeição aí. Ah, tá. Vou e bebo e fica tudo bem. Né? tomei minha É um dose de processo. perfeição hoje. Também minha Mas é dose de interessante perfeição. quando você fala sobre essa questão da limitação e da fragilidade, quando eu consigo aceitar, entrar em contato com a minha fragilidade, eu paro de cobrar isso do outro. Sim. Quando eu aceito isso em mim, quando eu aceito a minha fragilidade, quando eu lido com ela, quando eu consigo olhar para ela com um olhar de acolhimento, eu paro de cobrar isso do outro. E aí o outro, Eduardo, ele se livra de um lugar que muitas das vezes a gente coloca ele, que talvez ele não quer ficar, que é o lugar de ameaça. Sim. Né? Porque quando eu estou frágil, quando eu estou fragilidade, quando eu estou fragilizada, a possibilidade de eu olhar para você e te ver como uma ameaça para mim é muito grande. E aí é onde eu venho com as minhas, né,
couraças e me escondo, né? E fico todo protegido, né? De uma coisa que eu estou criando, né? De uma coisa criada por mim, né? Então, não é esse o tema, mas já linkando com o tema, muitas das vezes a raiva, ela me deixa frágil, Sim. né? A raiva me joga nesse lugar de fragilidade. A gente falou da força no início, mas ela me joga nesse lugar de fraqueza também, né? Porque ela vai me Porque se consumir a muita raiva, energia. nesse caso, se ela torna um mecanismo de defesa, você está se defendendo de quê? Está De precisando se quê? defender de quê? De quê? E voltando à natureza, mais uma vez, na hora que você falou aí dessa situação, eu lembrei eu tenho na minha casa 2 gatos e um cachorro. E eu fico observando, né, os animais. Gato desse tamanico, cachorro nem cabe na tela, né? Desse tamanhão. Quando o cachorro passa perto deles, o pelo fica todo arrepiado, e o gato tá achando que naquela hora ele tem 5 metros de altura. É a arma que eles têm. E aí, lembrando do seu cachorro que você tinha medo, o cachorro só passou. Mas como ele se Só coloca no passou. lugar de ameaça, e aí, Rose, vem o que você disse no início. Quanta energia eu tenho que gastar para me defender? Quanta energia eu Quanta tenho que gastar para energia, me defender? Sim. entende? Então, assim, e às vezes poderia resolver com um oi, com Com o oi. tudo bem, me desculpe. Mas Santo Agostinho fala, né? Quando a gente grita, é porque os corações já estão surdos, né? A gente começa a entrar na agressão, na violência, né? A gente sai da raiva, que é esse movimento de reação imediata, já vai passando para a ira, que é aquele negócio que já vai ficando mais tempo dentro de mim, e cai no perigo do ódio. Ódio. Quando eu já fiquei com raiva, eu já reagi, eu já briguei, já xinguei, já falei, já fui lá no Facebook, falei mal da pessoa, já No bloqueei, Twitter. no Twitter, vou em todo. Aí o que O Twitter é acontece? o Eu lugar. vou embora para minha casa carregando essa pessoa comigo nessa raiva. É o que nós falávamos ontem, que você lembrou de uma música, que a raiva é um veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Né? O Essa ódio, né? O frase veneno que eu bebo querendo que o outro morra. é. Às vezes, hoje não, porque nós estamos na pandemia, né? Mas você tem uma festa, você chega na festa, aquela pessoa que você está com raiva dela tá lá. Aí você começa, acredito que fulano veio. Nossa, como é que pode? Fez o que fez comigo, olha lá. Tá lá dançando. Aí você passa a festa inteira resmungando, porque o outro tá lá se divertindo, Nem te curtindo a viu, vida. Nem te nem viu. te viu. Sim, Entende? sim. E pior é quando a gente ainda quer, porque a gente não quer ter raiva sozinho, não, né? A gente quer ter Não, a equipe. A quer gente quer, juntar. gruda no outro. Não, você não vai lá, não. Quem é? Como é que pode? Você vai ter que escolher. Vai ter que escolher. Né? Então, assim, Eu tudo. lembro, você falando de grupo, eu lembro da minha adolescência que a gente era muito assim, sabe? Eu jogava futebol e nós andávamos em bando. A gente nunca andava sozinho. E era um bando assim de mais ou menos 12, 15. Entendeu? Então, quando Que mexia com, perigo. quando mexia com uma, dava aquela disseminada, né, no veneno ali, distribuía uma gotinha para todo mundo e de repente estava todo mundo raivoso, né? Tava todo mundo raivoso. E que perigo é isso, né, Eduardo? E É, chega lá no fim, eu nem sei por que que eu tô com raiva. é. Eu nem sei por que que eu tô É com o raiva. movimento da ola, né? Num É, campo de futebol, né? Uma pessoa faz assim, de repente, aquela energia vai circular o estádio inteiro.
sim, né? Então, assim, mas é a questão que nós estamos chamando, né, Rosa? Para a consciência, a sim. responsabilidade do sentir. Do sentir. Isso. O Como que. que é importante a gente chegar em casa e falar assim, por que que eu fiquei com raiva? Por que que aquilo me mobilizou? Sim, E é interessante que às vezes a resposta vai aparecendo em você mesmo. E aí você pode começar a treinar alternativas, né? Porque senão você fica igual o Hulk. Tem um dos filmes aí dessa turma aí dos justiceiros, né? Toda hora o colega fala pro Hulk, não, 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 calma, 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 calma. Porque o gatilho dele para ficar com raiva é tão grande que um mosquito que passa, Hulk nervoso, Hulk nervoso. Então, assim, é dar sim. conta do sentir, é dar É conta de dar conta, sim. perceber, né? E mais, transformar essa energia ao seu favor. Se o outro te tacou pedras, construa pontes. Te Uhum. deu limão, faça uma limonada. Entende? Porque assim, a responsabilidade de como que você vai sentir aquilo que vem do outro é só É sua. só sua. Porque uma coisa que a gente tem falado ultimamente, porque às vezes a gente não pode decidir certas coisas. Eu não posso decidir se você vai gostar de mim ou não. Eu não posso decidir se hoje vai chover ou não. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Uhum. Olha, a Rose não quer gostar de mim. Beleza. Então eu vou decidir, eu vou escolher como que eu vou viver com isso. Ah, Sim, eu queria passear, mas não tem jeito porque nós estamos em isolamento, tem o coronavírus. Realmente, essa decisão não é sua. Mas o que você vai escolher o que fazer com isso você pode. E sim, isso é interessante quando a gente se coloca no lugar da escolha, porque você vai assumindo o poder dessa escolha em você. Você, quando escolhe, você começa a escolher a partir daquilo que é possível para você. A forma que você dá conta dessa escolha. Mas essa sociedade hoje, que a gente vive total flex, você não consegue. Ó, você decidiu que quer comer uma pizza, mas não consegue escolher se é calabresa ou se é de bacon. Aí o que a gente faz? Meia calabresa, meio bacon. meio bacon. Você decidiu que quer tomar um sorvete, mas você não consegue escolher o sabor. Aí você põe morango, chiclete, bombom. E depois que põe todos os sorvetes, aí você põe pistache, amendoim, creme e você não consegue depois perceber o O sabor do sabor do sorvete. sorvete. Exatamente. Entende? Então, assim, a vida tem essa cor que a gente pinta, mas a gente precisa dar conta dessas cores para deixar de fazer um borrão e fazer um colorido. É, quando você fala da escolha, tem uma duidade aí, não sei se eu posso falar que é isso, mas já falei. Quando eu não tinha escolha, eu achava ruim. E aí, quando eu tenho escolha, eu acho ruim porque eu tenho que escolher. É. Né? Eu acho ruim porque eu tenho que escolher. E aí é muito bonito quando você fala sobre o que está por trás da escolha. Né? O que nos espera depois de uma decisão, o que nos espera depois da tempestade, né? Que é esse sabor, né? Poder experimentar, né? O verdadeiro sabor único, né? Um de cada, vamos dizer assim. E aí Onde, cara? aí eu fico pensando justamente nisso, né? Que bom seria se eu não tivesse escolha, porque eu ia me dedicar total e completamente àquela única opção. Né? Porque hoje eu tenho muitas opções, e aí quando eu escolho, eu ainda escolho com a cabeça na outra que eu não escolhi. Né? E eu ainda fico pensando assim, nossa, mas será que o outro era melhor? Será que se eu tivesse colocado um pouquinho desse daqui? Né?
Então, assim, quando eu estou nessa explosão, né, como você disse aí do sorvete, nessa explosão de sabores, que é a minha possibilidade de escolha, existe uma perda aí. Tem muito ganho, né? Porque eu estou no todos os sabores, né? Nessa mistura toda aí. Mas existe uma perda aí que eu não tô 100% naquilo que o sorvete pode me oferecer, né? Em todos, eu estou um tiquinho só de cada. E às vezes, né? Olhando para o nosso sentir, eu tenho tantas oportunidades de sentir uma coisa de cada que eu deixo tudo misturar, eu deixo tudo embolar, e aí de repente vira aquela explosão de sentimentos e eu já não sei mais o que eu estou sentindo, né? Eu troco o sorvete pelas emoções aí agora e coloco tudo dentro de um pote, eu estou sentindo tudo ao mesmo tempo, né? E eu já não sei mais o que eu estou sentindo. Que mistura é essa, né? Porque tem, sabe, gente? Nós não podemos esquecer da beleza que existe por trás de cada sentir, né? Por mais que no momento seja difícil, por mais que no momento seja desafiador, ainda assim existe uma beleza imensa, imensa ali por trás. E que nós temos que dar a oportunidade para essa beleza florescer. Não entrar novamente no mérito da urgência e da emergência de sair dali, né? Eu preciso ficar um pouquinho ali. É ter coragem de dar conta do que está escuro em mim, Uhum. né? A gente fazer as pazes, inclusive, com a nossa escuridão, Sim, certo? E porque senão não vou perceber a luz. sim, Quando você fala dessas questões, né? Por que que eu conheço a luz? Porque eu sei o que que é escuridão. exatamente. Por que que eu sei o que que é alegria? Porque eu já Eu já expliquei. experimentei a tristeza. Sim, E, e a gente acompanhar esse movimento que a vida nos oferece é muito bonito. Porque hoje nós queremos fazer esse movimento de permanência. Permanecer naquilo, nem sempre que é bom para mim, mas naquilo que está confortável para mim. Muitas pessoas preferem ainda andar com uma pedra dentro do sapato, porque ela já aprendeu a lidar com o incômodo e não quer trocar o sapato ou não quer ver o que tem dentro. uhum. Então, assim, quantas pessoas falam assim: ah, eu não vou lá no médico, não, dá que eu descubro alguma coisa, né? Então, ah, não vou mexer nisso, não, se eu não der conta. Por isso que quando a gente falou no início, né, dessa escuta qualitativa, né, essa escuta profissional, porque nós estamos aqui também como profissionais da saúde mental, né, é saber oferecer o suporte, né, é saber a hora que o Sim, outro vai dar conta de chegar naquele lugar. E sim, quando eu fico vendo aqui, às vezes, esses vídeos das pessoas praticando esportes radicais, parece tão fácil, né? Pular lá do alto de uma montanha com uma corda de elástico nas minhas costas, parece fácil. Quem nunca, quando foi, por exemplo, num parque de diversões, falou assim, não, eu quero ir naquele brinquedo, naquela montanha russa, ou na, sei lá, né? Hoje tem tanta coisa maluca, né? Aí na hora que senta na cadeira, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo, aquela vontade de sair dali. Por quê? Porque quando a gente olha a distância, parece muito fácil. sim, Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olhar para a vida do outro à distância parece que é fácil. E quanto mais eu miro esse olhar para essa vida que está externa, e mais fácil vai ficando, mais eu vou afastando da possibilidade de se implicar com as minhas questões. sim. E como nós falamos da escolha e da decisão, talvez, né? Aí a filosofia existencial nos ajuda um pouco, é a dificuldade de lidar com a liberdade. Porque uma coisa é a gente achar que liberdade é eu fazer o que eu quero, né? Sim, Mas a liberdade é muito mais que isso. É quando eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou é fazendo. aquilo que eu estou fazendo. E aí a gente poderia fazer essa pergunta.
estou me responsabilizando pelo rastro que a minha raiva produz? Eu estou me responsabilizando por isso? Com relação à minha vida, mas também com relação à vida do outro. Do outro. Do Sim. outro. Porque quando eu aponto o dedo para o outro, eu vou também apontar muitos outros dedos para mim. Então, Uhum. quando eu acho que eu tenho o direito de interferir na vida do outro, será que eu também quero me responsabilizar por essa vida? Sim. E é esse responsabilizar, né, Eduardo, que me convida a estar mais próximo de mim, a estar mais comprometido com o que eu sinto, com o que eu sou. E isso né, a pergunta final aí, né? Como lidar com a raiva? Né? Que é uma questão, né, que aparece tipo aqui nós começamos, né, com o medo, né? Como lidar com o medo? Como lidar com a raiva? E a resposta é a mesma, né? Eu não lido com o que eu não conheço. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso ter intimidade com isso. E não tem receita, porque nós somos únicos, né? Nós somos únicos. Há 5 passos para lidar com a raiva. Entende? Falar é fácil, quero ver você fazer. Fazer É, realmente, se você não começar hoje, sabe? Você não vai conseguir lidar com as questões de amanhã, não, porque é o tsunami, né? Na hora que o tsunami vem, a única coisa que você tem é correr. E assim, sinto é. muito. Você vai correr porque é uma resposta inata do seu corpo, mas nem isso vai adiantar. Então, se eu quero lidar com a raiva, eu preciso, num primeiro momento, aprender a reconhecê-la, aprender a olhar para ela, aprender a entrar em contato com o meu sentir, para eu começar a me ver, né? Quem eu sou. Lembrando da nossa conversa de semana passada, eu me olhar mais no espelho e me comprometer com aquela pessoa que eu estou vendo ali. Né? Olhar para ela e abrir um espaço, né, seguro de compreensão para todo esse sentir, porque esse exercício eu fico na expectativa do outro fazer para mim, do outro fazer comigo, mas eu sou responsável de fazer primeiro. Nada que eu não faça primeiro, o outro não vai poder fazer por mim. Eu tenho que fazer primeiro. Então eu sinto muito. Se você quer ser acolhido, se você quer ser amado, se você quer ser considerado, quer ser bem-quisto, quer ser bem-vindo, etc, 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 faça por si primeiro. Faça por si É, primeiro. é a máxima de Jesus, né? Sim. É amar o próximo como a ti. Não é amar o outro de qualquer forma. A medida é sempre, a referência da medida vai ser sempre eu, né? Sempre aquilo que eu dou conta de dar. Sim. Porque é a minha possibilidade. É a minha possibilidade. E mais do que isso, né? A minha experiência, né? A minha verdade está no que eu já experimentei. Então, quando a sua experiência esbarra na minha, né? São duas verdades vividas por pessoas diferentes. Você tem a sua e eu tenho a minha, e eu preciso reconhecer isso e me responsabilizar, como você mesmo disse, né? Tem uma verdade que é minha, eu preciso me responsabilizar por ela. Né? Então o convite Perfeitamente. é esse. Então quanto mais cedo eu começar a entrar em contato comigo, estar mais comigo, mais possibilidade eu vou ter de lida, né? Vamos dizer assim, de lidar com tudo isso, né? De perceber tudo isso. Né? Porque as coisas acontecem em fração de segundos. E em fração de segundos a gente não dá tempo de pensar muita coisa. Mas quando eu já estou olhando para isso com mais tempo, as coisas elas começam a acontecer, elas têm um outro sentido. É. Elas têm um outro E, sentido. e nesse reconhecer, eu acho que a gente pensar assim, que a gente não precisa ter razão sempre, já Sim, nos ajuda. Eu sim. não preciso ter a última palavra sempre.
Uhum. E aí vale a Monja Coen, né, quando ela fala da respiração consciente, né? Então, quando você estiver numa situação assim, procure fazer a respiração consciente, porque aí você provavelmente vai olhar para dentro de si. A respiração consciente é justamente isso, né? Uhum. Deixa a resposta imediata, deixa o imediato para depois, Sim, para daqui a 11 segundos. sim, Provavelmente daqui a 11 segundos a sua resposta será bem diferente daquela que você daria na hora da coisa, sim, né? exatamente. É. Que a gente aprenda a buscar o centro de si para que o outro não nos tire do nosso próprio centro. E esse exemplo da respiração que você deu aí é um excelente exercício para a hora da raiva, né? O contar de 1 até 10 ele nunca fez tanto sentido para mim como ele faz hoje, né? Porque nessa fração de 10 segundos eu faço ciclos de inspiração e expiração profunda e eu consigo voltar para o meu eixo. Eu consigo voltar para o meu centro e eu consigo ver outras possibilidades. Eu acalmo o meu ritmo cardíaco, eu melhoro a oxigenação do meu cérebro, né? Eu melhoro a minha. Como é que fala? Esqueci. Esqueci a palavra que eu ia falar que eu melhoro, mas é isso aí, melhora também. Esse negócio aí também Melhora melhora. também. Esse negócio aí também fica bom. Mas enfim, isso tudo é prática, né, Eduardo? Isso só vai funcionar se eu praticar. Se eu deixar para fazer na hora, eu posso piorar um pouquinho, né? Eu, a possibilidade de não funcionar é muito grande se eu deixar para experimentar na hora H, né? Então são práticas, são exercícios, né? Eu acho que o exemplo do avião, de quando você estiver numa emergência no avião, primeiro você tem que colocar o oxigênio em você, para depois colocar no No outro, outro. é sempre um bom indicativo. Sim, Ou seja, cuide de você com a perspectiva que você quer cuidar do outro, não é ser egoísta, não, sabe? Mas cuide de você para que você tenha condição de estar bem diante desse outro. Porque quanto mais você se negligenciar, quanto menos você olhar para si, você menos preparado estará para se colocar diante do outro. Aí, quando eu não olho para mim, o outro vira resposta o tempo todo. Você perde a capacidade de falar assim, não é bem assim, uhum. pode ser diferente, existe uma outra forma. Porque quando você coloca a resposta final no outro, você não vai fazer reflexão, né? O outro é um ponto de reflexão, ele não é um Reflexão. ponto de definição. Exatamente. Exatamente. É isso. Ficamos aí com É essa isso. frase final, então. O outro é um ponto de reflexão e não de definição. Vou anotar para colocar no meu Instagram. Vou procurar uma imagem que combina É, com tudo isso. verdade. Ai, gente. Pois é, então nós vamos nos aproximando do fim aqui. Para a gente ir para as tentativas, né? Guardar um tempo para ir para as tentativas finais de salvar o vídeo, para não, pra não passar É isso raiva com o aí. algoritmo, para não passar raiva com o É, aplicativo, né? E não quebrar o telefone no final da live. Mas, enfim, essa era a nossa reflexão de hoje, né? Eu fico muito feliz que foi, né? Eu ia falar sobre isso agora e que ela acabou de colocar uma live com muitas reflexões. A gente abre um tema, né? E esse tema ele dá possibilidades para a gente visitar vários outros, né? Ele dá a possibilidade de a gente ir até outros, porque está tudo interligado, né, Eduardo? sim, Está tudo muito interligado. A gente não consegue falar de uma coisa de forma isolada, da mesma forma que nós não somos seres isolados, né?
Então, nós temos esse, né, tivemos esse ponto de partida hoje sobre a raiva, mas a gente foi em várias questões, voltamos em várias outras, né, que a gente já falou. E mais uma vez, né, o que faz sentido para você, pega, faça uma reflexão sobre isso, olhe para isso de uma forma ímpar, olhe para isso de uma forma particular, e que não faz sentido para você, é só deixar passar, porque vai encontrar o outro, né? E se não fizer sentido para o outro, é só deixar passar, né? Que vai estar encontrando o seu caminho por aí. E assim a gente segue na vida, né? O que não faz sentido para mim, eu não preciso atropelar, eu não preciso destruir, eu não preciso criticar, chutar, não preciso fazer nada, é só deixar passar. É só deixar É só passar. deixar. É só deixar Não, aí. não precisamos, não precisamos definir nada, Não precisamos definir né? nada. E tá tudo bem, não é isso? E E tá tá tudo tudo bem. bem. Homenagem à Bruna, tá tudo E bem. tá É a tudo melhor bem. parte. Então tá, gente. Um abração para todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que passou por aí. Nós não dá tempo, né, da gente ler todos os comentários, mas na medida do possível a gente vai estar lendo aqui depois da live, respondendo, né, no particular aí, todo mundo que fez o comentário e tal. Muito obrigada pela participação, pela paciência. Mais uma vez, nós só estamos aqui porque vocês estão com a gente. Paz e bem Abraço, para você. gente. Até Tchau, mais. tchau.